o Gazeta Entrevista que está no ar neste 2 de janeiro de 2013. Feliz Ano Novo, povo de Rio Branco. Primeiro programa no ar pela TV Gazeta, primeiro Gazeta Entrevista do ano, começando sempre com o pé direito, com muita alegria, com Deus no coração, que é o mais importante. E lembrando para você que lá na Auto Acre tem seu Kia com preço especial, dê uma passadinha na Auto Acre, tem Picanto com preço promocional, tem Sorrento com preço especial, tem Kia Soul e Cerato com condições espetaculares para você pagar com 50% de entrada e saldo em 24 vezes sem juros, mas corra que é por tempo limitado. Auto Acre, sua concessionária Kia Motors em Rio Branco, seja VIP, seja Kia. Como eu falei, começo o programa com o pé direito, porque é sempre bom a gente falar de política, falar desse Brasil, do nosso Acre. Você sabe que ontem foi a posse dos prefeitos em todo o Brasil e no Acre não é diferente, uma posse aqui na capital e nos vários municípios do interior. O senador Jorge Viana, que foi quem começou toda a trajetória de administração das gestões do PT na capital e também em outros municípios do interior, começou com o Jorge Viana. Nada melhor do que começar o programa tendo papo com o primeiro prefeito do PT da capital, senador Jorge Viana. Muito boa noite. Boa noite, é um prazer, um bom ano novo. E agradeço a você, ao Martins, ao Roberto, poder estar aqui inaugurando o Gazeta Entrevista de 2013 e ao mesmo tempo poder dar um abraço e desejar um ano novo com saúde e paz para todo mundo. Agradecer pela ajuda do ano que passou, mas agora é renovar a fé e a esperança para a gente ter um ano bem bom para todos nós, para o nosso Acre, para a nossa cidade, para as nossas cidades e para o Brasil também, né? Senador, o senhor deu posse ali junto com o governador Tião Viana, junto com o prefeito Angelim, ao novo prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre. O senhor estava com uma camisa diferente. Que camisa era aquela, senador? Eu estava usando uma guaiabeira, que é um traje que se usa aqui no Caribe, na América Central, se usa muito, que substitui o paletó. Como aqui é quente, até o Gilberto Braga está dizendo, pô, eu vou comprar para mim, eu vou começar a usar esse negócio. Porque ele estava suando em bica, como a gente fala, né? E aí a parte formal, e o paletó, mesmo como governador, eu só usava em algumas solenidades, e agora eu sou obrigado, porque no Senado é parte... É indumentária do senador. Aí não tem jeito. Mas sempre que eu posso, eu estou com a calça jeans, estou com a camiseta e tal. Obviamente que uma posse é um dia histórico, foi a posse dos vereadores e vereadoras de Rio Branco, da nova mesa diretora, e a despedida do Angelim e a entrada do Marcos Alexandre. E eu não podia, primeiro, não estar lá, né? Então, para mim foi muito bacana ter participado, tanto no Teatro da UFAC, quanto na Arena da Floresta, que foi aberta ao público, que foi emocionante e histórica também, porque para nós, eu comecei essa história como prefeito de Rio Branco, né? Tenho muito orgulho do trabalho ter começado ali. Pois é, eu quero começar falando disso, dessa sua experiência como prefeito. O senhor é muito jovem, foi prefeito de Rio Branco. Mais novo que o Marcos Alexandre. Pois é, mais jovem do que o Marcos Alexandre. O senhor começou com um choque de gestão como Rio Branco nunca tinha visto em toda a sua história. O senhor organizou a cidade, começou um projeto urbanístico diferenciado na capital, resgatou a autoestima do servidor público do município de Rio Branco, do cidadão. Que conselhos o senhor está dando para o Marcos Alexandre? Eu sei que o senhor é um conselheiro dele. Que conselho o senhor deu para ele? Olha, eu só não usaria a parte... mas pode ser usado o conselho, mas passar um pouco da experiência que eu vivi, dos erros que cometi e também dos cuidados que quem assume deve ter. Ele me chamou para algumas conversas que a gente teve, me chamou para conversar com a equipe. Ainda hoje de manhã, quando ele e o Tião estavam lançando essa operação de inverno, de combate à dengue, de um cuidado para que a população não venha passar por problemas graves com a dengue, eu estava começando pelo último. O último encontro meu com ele, eu falei, ó, todo cuidado com o dinheiro. É óbvio que ele tem assumido publicamente o compromisso da questão da ética, da honestidade, mas eu estou falando também da gestão. O período que os prefeitos têm para economizar algum dinheiro, para não passar vexame no final do ano, é janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Aí tem que se economizar e nessa fase que está começando tem que fazer muito gastando pouco. Fazer coisas que não precisam do dinheiro para ser feito. Esse é uma dica que eu dou, é um conselho que eu dou, porque foi dessa maneira que a gente pagou salário sempre dentro do mês, um calendário anual, resgatou o padrão de salário dos servidores e o respeito pelos servidores com um calendário. Esse tipo de situação tem que ser um rigor e tem que ser o prefeito
ali na frente controlando, como fez o Angelim. Mas as prefeituras reclamam da queda do repasse do FPM, não só de Rio Branco, os municípios do interior também. O prefeito Marcos Alexandre não vai ter que fazer algum ajuste? Primeiro na área fiscal, vai ter que aumentar a arrecadação, vai ter que incentivar o pagamento do IPTU. Será que não está na hora de fazer alguma promoção, de reduzir o IPTU, fazer alguma coisa para incentivar a população a contribuir com o município, senador? Olha, o Marcos é uma pessoa que aprendeu muito. Ele foi formado aí no nosso governo, trabalhou 8 anos comigo, 4 com o governador Binho e 2 com o Tião. Hoje fiquei muito feliz de ver ele e o Tião já trabalhando, lançando um programa. Os elogios que eu vi o Marcos Alexandre fazendo ao prefeito Angelim, que saiu, que é uma pessoa que nos orgulhou durante 8 anos e cumpriu bem sua missão. E quando eu fui falar para ele, reforçando essas teses, de que ele tem que tomar muito cuidado, economizar, porque a crise está passando, é possível que o Brasil volte a crescer, se desenvolver, mas você tem que ser conservador, sabe? Tem que estar preparado para momentos difíceis. Ele disse que, inclusive, deve estar anunciando breve, vai fazer cortes rigorosos, vai economizar na nomeação de pessoas de cargo comissionado. Opa, isso é importante. Ele Muito vai importante. Fazer cortes Economia, na máquina administrativa. Vai diminuir o custo da máquina, vai economizar para poder ter investimentos, para o dinheiro chegar nas pessoas. Eu acho isso fenomenal. E sinceramente, a pessoa que quer pegar a prefeitura para fazer um bom trabalho, tem que fazer essa mágica de fazer muito com pouco dinheiro. E aí eu já conversei com ele em outra oportunidade. Para mim, por exemplo, sobre arrecadação, o ideal mesmo no IPTU é você diminuir o IPTU para arrecadar mais. Alguém vai dizer, mas como é que vai arrecadar mais se vai diminuir? Hoje o IPTU de Rio Branco, que é a lei, ele é lançado e o que se arrecada é muito baixo. Não chega a 20%? Provavelmente menos de 20%. Está errado, gente. Eu, quando fui prefeito, tinha fila para pagar IPTU. Eu assumi a prefeitura, a arrecadação era 230 mil reais por ano no Jorge Calume. Passei para 2,5 milhões. Hoje deve ser uns 5 milhões o IPTU de Rio Branco, 6. E na época o senhor reduziu o IPTU? E na época eu reduzi, isentei muita gente e consegui arrecadar mais, mas as pessoas viram o trabalho também. Então não adianta agora estar fazendo um lançamento. Eu acho que Rio Branco pode arrecadar 15 milhões, 20 por ano de IPTU. Mas se você baixar o preço do IPTU, mais gente vai pagar menos. Mas aí quando você amplia o número de pessoas que pagam, porque quem não pode, não paga. Quem pode um pouco mais, paga mais. Verdade. Eu acho que isso são... Agora, é muito importante também ser cuidadoso na hora da execução, economizar na máquina administrativa. E o Marcos vai fazer isso. Falando um pouquinho lá de Brasília, o senhor está esperando só fevereiro, já mandou engomar um paletó bonito que vai assumir a vice-presidência do Senado. Pelo regimento, geralmente o partido, isso já é uma praxe do Senado, o partido que tem a maior bancada indica o presidente, a segunda maior bancada indica o vice, e o PT escolheu o Jorge Viana. Como é que foi esse processo? Pois é, e agora tem uma coisa, eu posso ainda vir a ser eleito, porque eu não posso nem me eleger, você é eleito, né? Mas a eleição vai ser dia 1º de fevereiro, daqui a um mês, se Deus quiser, e se for eleito, para mim é uma honra, né? Porque o Tião já ocupou esse cargo, eu estou no Senado há 2 anos só. O Aníbal agora? O Aníbal é o vice-presidente do Senado hoje, ele ficou 4 meses agora cumprindo o mandato que era da Marta Suplicy. E eu digo, tem 81 senadores, os 81 querem a presidência do Senado. Depois que escolhe um, sobram 80. Os 80 ficam de olho na vice-presidência. Então, é uma honra danada para mim, que estou mal chegando no Senado. Eu espero, com esse mandato, assumindo o cargo de vice, poder ajudar mais o Tião, ajudar mais o Marcos Alexandre, os demais prefeitos, os municípios, ajudar mais o Acre e o Brasil também, porque eu acho que nós temos que resgatar a credibilidade da classe política, do poder legislativo, que está muito abalado. Gente, a essência da democracia, a casa que representa a população, são as casas legislativas. E eu acho que o Brasil não trabalha bem isso. A gente parece que na hora de votar, o voto legislativo é um segundo plano, e não pode, sabe? Tem que ter o judiciário, que são pessoas que são escolhidas para ir para lá, normalmente vem de concurso público, então é pelo mérito. Tem o executivo, que a pessoa é eleita, mas o legislativo são pessoas que são eleitas pelo povo, e a Constituição é muito clara. A
quando ela diz que todo o poder tem que vir da população, tem que vir das pessoas. Mas eu acho que a gente ainda não aprendeu a fazer a dose certa. E eu acho também que muito por culpa dos políticos, que fazem todo tipo de barbaridade e desmoralizam as casas que ocupam. Então eu, como senador, estou procurando dar minha contribuição também para a gente resgatar essa confiança da população no Senado, que é a mais antiga instituição. Fiz isso na prefeitura, fiz isso no governo. Se eu puder ajudar no Senado, eu acho que é um papel importante a ser cumprido. De forma muito pragmática, o vice-presidente do Senado, ele ocupa o segundo posto da mais alta casa legislativa do país, tem uma série de poderes e de atribuições que lhe conferem uma preferência, inclusive, e de forma muito pragmática, senador, como a sua gestão na vice-presidência do Senado pode ajudar pautas específicas do Acre? É, inclusive, uma pergunta aqui do Elusmar Alencar. O que o povo do Acre pode esperar de Jorge Viana neste ano de 2013 e as suas bandeiras? Eu trabalho sempre com a lógica assim, cuidado todo. Quer dizer, se o Brasil estiver indo bem, o Acre também vai bem. Se o Acre estiver indo bem, os municípios também vão bem. E eu acho que o Senado, por exemplo, a pauta do Senado tem que ser uma pauta que atenda os interesses da população. Nós não podemos estar lá fazendo uma discussão e a população interessada em outra coisa. Então, como vice-presidente do Senado, eu quero poder ajudar o próximo presidente, que ainda não tem uma definição maior. Parece que é o Renan Calheiros, hein? Porque é o PMDB que vai indicar, né? A ver se a gente faz esse encontro da pauta do Senado, do que o Senado discute, com os interesses da população. Agora, não tenho nenhuma dúvida que ocupando a vice-presidência do Senado, tendo que dirigir as sessões do Senado quase que diariamente, porque isso é uma atribuição também do vice, participando das reuniões que decidem o que deve ser votado ou não votado no Senado, eu passo a ter um pouco mais de poder, de condição, de fazer força pelo nosso Acre, né? Ajudar o Brasil, mas ajudar o nosso Acre, ajudar que a população do Acre melhore, ajudar o governador Tião Viana, fazer uma boa parceria com o senador Aníbal e, obviamente, trabalhar junto com as prefeituras. É isso que eu pretendo. Já que eu falei na presidência, o PMDB fechou questão do nome de Renan Calheiros? Ainda estão discutindo, mas hoje o nome mais cotado é esse. Deve ser definido agora, próximo do dia 15 de janeiro. Eu vou aqui fazer uma pergunta dos royalties. O próprio Alencar e o Neudes Pereira fazem a mesma pergunta. Em se tratando dos recursos financeiros em decorrência dos royalties advindos da exploração de petróleo, pré-sal, o que de fato o Estado do Acre vai receber, senador? E a partir de quando? E ainda em que áreas poderão ser aplicados esses recursos? A grande questão que se levanta hoje é essa. O debate ficou para 2013, não ficou decidido em 2012. O Acre acabou perdendo recursos por conta disso, os outros estados também. E agora, senador, como é que está esse debate? Olha, ele está judicializado. É uma palavra meio complicada, ou seja, está dependendo de um confronto político, já está no judiciário a questão, então tem que ter bom senso para que os estados do Rio, os estados do Espírito Santo, por exemplo, não saiam perdendo, mas que também, definitivamente, o Brasil cumpra a Constituição e comece a fazer uma distribuição dos recursos que possa diminuir a desigualdade do Brasil. Está escrito na Constituição que é obrigação se trabalhar para que diminua a desigualdade de uma região para outra, entre quem mora no Sul, maravilha, e quem mora no Norte, no Nordeste, por exemplo. E o certo é que criou um impasse, eu acho que foi muito mal conduzido por todos esse tema. Porque quando vai para a justiça... Você acha que os governadores dos estados não produtores, como a gente costuma dizer, os governadores dos estados fora do Rio de Janeiro, Espírito Santo e tal, você acha que acordaram muito tarde para esse tema? Não, os governadores não. Até o Tião mesmo, outros governadores se esforçaram e têm se esforçado porque eles sabem que vai ser muito bom para os estados. O que eu acho que houve foi uma certa inabilidade na condução de encontrar um caminho que pudesse fazer a boa mediação. Acho que até o próprio governo errou nisso. Errou porque deixou que a distribuição, é parte da pergunta, para onde vai o dinheiro dos royalties? Eu, por exemplo, defendo que o grosso deva ir para a educação. Que é a defesa da presidente Dilma. Escolhe aí 10 anos, joga 10 anos, muito dinheiro na educação, gente. Olha, tudo que a gente tem, quem é pai, quem é mãe, o melhor que a gente pode deixar para um filho é o conhecimento, é a formação. Isso vale mais do que qualquer dinheiro. Né? Então, o Brasil vai mudar de patamar se ele apostar na educação durante um tempo. Mas apostar de verdade. Disputar ser uma das melhores educações do mundo. Aí, mas o senhor concorda? 100% do recurso tinha que se ser tiver que fazer isso 100% por 10 anos, 15 anos mesmo, eu defendo. Porque também nós não podemos sair jogando dinheiro na mão
De qualquer maneira. De prefeitos e até de governos, para fazer o quê? E aí o que quiserem, veja o que é que acontece com o município de Campos, lá no Rio de Janeiro. O que acontece nos municípios que recebem toda essa bolada de dinheiro. A situação é um empreguismo generalizado, sabe? A infraestrutura da cidade precária e ninguém sabe, pergunta, para onde estão indo os milhões? Ninguém sabe. Obviamente que quando tem governo e prefeito responsável, a gente sabe, né? Aqui no Acre mesmo, o dinheiro nos últimos anos, as pessoas dizem, pô, estão fabricando dinheiro, Jorge? Não, é que quando você faz os trabalhos honestamente, e eu comecei isso na prefeitura e depois no governo, nós trabalhamos dessa maneira, o dinheiro rende. Quando você faz com planejamento, o dinheiro rende. Quando você aplica bem aquilo, escolhe bem, acerta bem onde vai investir o dinheiro, as coisas começam a acontecer e se materializar. Então, eu acho, por exemplo, o ideal mesmo era uma parte grande para a educação e uma outra parte para a saúde, né? Depois desse grande investimento, o Brasil estaria tão bem que teria recursos para também trabalhar as outras áreas. Só para a gente finalizar esse tema, com a judicialização desse debate, existe alguma previsão que o Supremo vá decidir? Porque isso agora fica na pauta do... O pior da judicialização é isso, você não sabe quando vai ser decidido. Mas, sinceramente, tem que ser decidido já. Eu acho que esse é um assunto que vai ser parte dos primeiros dias de trabalho nosso, agora já em fevereiro. E o mais importante é que o dinheiro possa estar chegando, né? O pré-sal está sendo explorado, é uma exploração de águas profundas, é um bilhete premiado, como disse o presidente Lula. Isso pode ajudar a mudar a história do nosso país. E a pergunta que o pessoal faz envolve aí, até você estava comentando, questão ambiental. Óbvio que nós estamos falando de combustível fóssil, a exploração desse petróleo tem risco. É a pergunta do Neudes aqui, ele fala do... Tem que tomar muito cuidado com o meio ambiente, porque também você está explorando petróleo para fazer emissões de gás, vai mudar o clima. Então você tem que fazer compensações, tem que cuidar do meio ambiente e tem que buscar fontes renováveis de energia, porque esse é o melhor caminho para a gente sair disso. Mas, enquanto isso não vem, saber aproveitar esses recursos para mudar a vida da população, melhorar de fato a vida do povo. Vou dar uma paradinha para o intervalo. O senador Jorge Viana teve na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado o seu texto, o seu relatório sobre as novas regras das zonas de processamento de exportação aprovado por unanimidade no Senado. Foi para a Câmara. E agora, hein? Será que tem gente na Câmara, alguns lobbies de alguns estados, dispostos a melar essa decisão do Senado, do relatório de Jorge Viana? Ele vai nos responder daqui a pouco, logo após o intervalo. E tem mais perguntas dos internautas aqui. Até já.